Bom, continuando nossa disciplina de genética e evolução humana, hoje eu gostaria de falar para vocês sobre alguns conceitos importantes de genética, especialmente para entender como é que funcionam os padrões de herança mendelianos, né, monogênicos particularmente, e a gente vai falar sobre alguns exemplos de herança recessiva. Quais são os tópicos que a gente vai abordar hoje? Então, são o que significa essa observação dos padrões de herança. Vou dar um exemplo de codominância e aditividade. A gente vai discutir heredogramas, né, como analisar, como montar um heredograma. Eu acho que é importante, nesse momento, a gente já falar sobre alguns conceitos que são um pouco mais complexos, como penetrância, expressividade, heterogeneidade alélica e gênica, e trazer propriamente alguns exemplos de padrão de herança recessivos, tanto autossômica quanto ligado ao X. Muito bem, então, vou tentar trazer um painel mais geral, que ele pode ajudar não só a aula de hoje, mas as próximas também, para a gente pensar um pouco sobre o que significa esses padrões de herança. Então, a gente fala em padrões monogênicos, são aqueles que você observa que a alteração de um único gene, seja em uma ou duas cópias, é suficiente para manifestação de algum fenótipo, né, algum fenótipo de interesse. Então, a gente fala propriamente dita da herança mendeliana, aquela herança que é fruto da segregação direta desse alelo alterado, desses alelos alterados, e você observa esse padrão em famílias. Então, a gente fala tanto em autossômica recessiva e dominante, quanto ligados ao X recessivo e dominante. E aí tem os exemplos também ligados ao Y, né, o Y é um cromossomo bem menor, tem menos genes, e eu não vou entrar nesse tópico nessas próximas aulas. A gente vai focar, então, na autossômica e ligada ao X dominante recessiva, e também em padrões monogênicos não mendelianos, que, como exemplo clássico, a gente pode falar de herança mitocondrial. Qual que é a contraposição, então, à herança monogênica? A gente fala em herança poligênica. Então, agora são muitos genes que têm alterações de baixo efeito e, de maneira combinada, eles promovem a manifestação de determinado fenótipo. Então, a gente vai dividir aqui, isso é algo autoral meu, talvez vocês não encontrem nos livros especificamente assim, mas eu vou colocar em termos mais práticos, né? Então, a gente pode falar sobre uma herança cromossômica. Então, os cromossomos eles se segregam de maneira mendeliana, mas o que acontece dentro de um cromossomo, você tem dezenas, centenas, até pouco mais de 1000 genes no mesmo cromossomo. Então, de certa forma, aquela alteração cromossômica grande, ela está alterando muitos genes ao mesmo tempo. Então, eu vou chamá-la de poligênica, e uma poligênica distribuída, que na verdade é a contribuição de genes em vários cromossomos diferentes, a contribuição individual de cada alteração em cada gene, ou de cada conjunto de alterações em cada gene, promovendo essa herança assim, poligênica. Né? E aí, quando a gente olha essa coluna aqui, a gente está falando na herança dos fatores genéticos. Então, são decorrentes da herança dos fatores genéticos, né, que estão no núcleo e que vão ser transmitidos através das gerações. Mas a gente sabe que, mesmo herdando determinadas alterações genéticas, em alguns casos a gente só observa a manifestação do fenótipo quando você tem algum fator ambiental ali, desde alguma toxina, até mesmo, por exemplo, a alimentação, né? Então, a manifestação de algumas doenças genéticas ela é condicionada a determinadas exposições ambientais. E a gente também sabe que a herança desses fatores ela
quer dizer, esses fatores como um todo, eles influenciam na própria observação da herança dominante recessiva, algo que a gente vai falar aqui nas próximas aulas. Então, a parte ambiental e a parte genética influenciando no que você observa como padrão fenotípico, né? E aí a gente pode englobar, então, nesse poligênico e ambiental, essa ideia que é herança multifatorial, né? A gente vai falar na quarta aula. E algo que eu quero transmitir para vocês é que, na verdade, a gente pensa em herança monogênica como um caso especial de herança poligênica, na qual um gene só tem alterações com um tamanho de efeito grande o suficiente para a gente observar a segregação mendeliana, né, nas famílias, ou algum tipo de segregação, por exemplo, a segregação materna, para um padrão mitocondrial de herança, por exemplo. Tá? Então, a gente está falando aqui de uma transmissão que é sempre mendeliana, né? Tirando o caso mitocondrial, que você observa uma transmissão materna, a gente sempre fala em transmissão dos cromossomos de maneira mendeliana, que é a segregação meiótica, como vocês viram na revisão. Mas a gente chama de padrão mendeliano de herança, né, aquelas doenças que a própria segregação desses alelos ela é suficiente ou próxima de suficiente para explicar um fenótipo. Então, não é simplesmente agora a transmissão dos cromossomos, isso o bico, né, isso é universal, você observa em em todas as divisões celulares, mas agora aquele cromossomo que carrega aquela alteração tem um efeito tão grande que em uma ou duas cópias, né, então a gente vê esses padrões, pode explicar o fenótipo. Então, tudo tem a ver com o tamanho do efeito dessa variante. Então, a variante ela tem um efeito, esse efeito pode ser pequeno, esse efeito pode ser grande, então é um tamanho de efeito, né, esse termo que a gente usa. Se ele for grande bastante para que em uma ou duas cópias ele contribua significativamente para o fenótipo, a gente está falando aqui de um padrão mendeliano de herança. Se apenas um alelo basta para explicar o fenótipo, de uma maneira geral, a gente fala em herança dominante. Se, no entanto, está errado aqui, os dois alelos de um locus precisam estar alterados, né, para a manifestação do fenótipo, a gente fala em herança recessiva. Então, o caso mais extremo, digamos assim, de um efeito de uma variante só, seria os casos de herança dominante. Tá? Então, o que a gente pode resumir disso? Que esses padrões de herança eles dependem da interação entre si dos alelos no mesmo locus, né, sobre a função daquele gene, e também da interação com o genoma inteiro. Então, com um gene que tem um produto na mesma via, ou genes de outras vias que eventualmente são influenciados por aquela alteração. E essas combinações em si se manifestam nos fenótipos.